Olá, olá minha gente, eu sou a Evê e hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor pão de queijo do mundo. Se você já passou pela experiência de fazer um pão de queijo que ficou muito duro ou então esborrachou, eu sei bem o que você passou. Então eu estou aqui para te ensinar a receita que vai ficar no ponto, deliciosa. Se você ficar comigo no vídeo até o final, te darei 3 dicas muito bacanas que te ajudarão até mesmo a vender o pão de queijo se você quiser. Então, me acompanha nessa. Vamos lá! Vamos então hoje aprender a fazer o melhor pão de queijo do mundo que você já comeu. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações de novas receitas e curta as nossas receitas no canal. Para hoje nós vamos precisar de 3 batatas médias amassadas, cozidas e amassadas. Aqui eu deixei uma para você ter mais ou menos a noção do tamanho de uma batata média a grande. Então vai dar mais ou menos um dedo. Se sua batata for menor, você pode colocar 4 batatas. Se for batata grande, você coloca 2. Eu deixei cozinhar aproximadamente 10 minutos na pressão e amassei. Depois vou amassar essa aqui também, ok? 4 ovos, 1 colher de sopa de sal, 2 copos de óleo e aproximadamente 3 copos de leite e 1 quilo de polvilho azedo. Lembrando aqui que o copo que eu utilizei para medir o óleo e o leite é o copo americano. Ah, e eu já ia me esquecendo do mais importante. Nós vamos precisar também de 1/4 de queijo canastra ralado. Se você quiser utilizar mussarela, parmesão ou provolone, pode também. O importante é que você coloque bastante queijo para que dê um sabor diferenciado no seu pão de queijo. Nós vamos começar a fazer o nosso pão de queijo. Aqui eu já tenho o polvilho. Vou acrescentar a batata amassada, cozida e amassada. Os ingredientes, normalmente eu coloco eles de morno a frio. Eu cozinhei a batata mais cedo e deixei ela esfriar. Porque se você colocar a batata quente, os ovos podem criar grumos e cozinhar no meio da receita. Os 4 ovos, o sal, o óleo e o queijo. O leite, eu vou colocar 2 copos americanos primeiro e vou mexer bem a receita. Se eu ver que vai precisando de mais, normalmente gasta-se 3 copos. Mas é bom você ir colocando leite aos poucos para que a receita não desande. Porque se você colocar todo o leite de uma vez só, pode acontecer que ele fique muito mole e aí você não consegue recuperar a receita. Aqui, coloquei, vamos mexer com as mãos. Eu estou usando um polvilho tradicional. Existe uma marca no supermercado que ela é conhecida como marca Premium, né? Existe o nome da marca e vem escrito Premium. Ele é mais fino um pouco, que normalmente é para poder fazer os pão de queijo tipo industrializado ou de padaria. Então é um polvilho mais fininho. Se te interessar, eu já fiz o pão de queijo com ele uma vez, fica muito gostoso. Ele fica mais fininho e a textura menos grossinha visualmente também. Já vou percebendo que tá faltando ainda um pouco de leite, ó. Tá vendo? Tô mexendo, tá bem seco a minha mistura. Então eu vou e coloco mais um pouco do leite. Apesar da massa não estar seca, eu vou colocar mais um pouquinho de leite, que é pra ela ficar mais molinha e fazer com que o pão de queijo, na hora que eu for assar, cresça mais. Se a sua massa não cresce muito, pode ser porque esteja faltando um pouquinho de leite. Então você pode colocar para que ela fique uma massa bem cremosa. À medida que você vai mexendo também, vai ajudando com que os ingredientes agreguem melhor e o calor da mão vai fazendo a massa ficar um pouquinho mais mole. Visualmente, eu identifico que a massa já está no ponto ou bem próximo do ponto. Como que eu faço para ter certeza que essa massa tá legal e que o pão de queijo vai crescer? Com a mão limpa, eu vou e aperto um pouquinho da massa. Tá vendo que ela grudou? A intenção é essa, porque na hora que eu for enrolar as bolinhas, eu vou untar a mão com óleo e vou colocar na forma. E aí o pão de queijo vai crescer.
tá? Então, eu só vou limpar a mão e aí eu volto ensinando a fazer as bolinhas e a gente colocar no forno. Aqui, eu separei um copo com leite, porque eu não usei os 3 copos completos. Ficou faltando aproximadamente uns 2 dedos de leite para poder completar os 3 copos. E aí, como a massa já pegou o ponto certinho, esse leite aqui eu não vou utilizar, porque senão desanda a minha massa. Aqui eu coloquei um copinho com óleo. Eu vou molhar os dedos e a mão, ó, embatumo mesmo com óleo, tá? Pra eu poder fazer as bolinhas do pão de queijo. Eu tenho aqui a minha forma. Ela não está untada, vou colocar na forma direto mesmo, porque com o óleo da massa e das mãos, ele não gruda. E aí, vou fazer as bolinhas. Pego aqui, a massa tá grudando um pouquinho, ó, tá vendo? Isso vai fazer com que o pão de queijo cresça bastante. Então, você unta a mão com o óleo direitinho, que dá pra fazer a bolinha sem grudar muito, ó. E põe aqui na forma. Eu gosto de fazer uns pãezinhos de queijo maiorzinhos. Então, eu ponho bastante massa, quase com uma colher de sopa, ó, pra fazer. Enrolo e coloco na forma. E é bom que você dê um espacinho também entre os pães de queijo, porque eles vão crescer, se não grudam um no outro, tá? Então, dê um espacinho. Aqui eu só vou terminar de preencher a forma. Eu vou levar pro forno entre 250 a 270 graus. Se o seu forno for mais forte, a temperatura precisa ser um pouco menor. Como que você vai observar? Assim que o pão de queijo crescer, ele tem que estar cozido também por dentro. Se tá crescendo muito rápido, às vezes não dá tempo de cozinhar por dentro. Então tem que ser um forno médio a alto, porém fazer com que o pão de queijo também cozinhe por dentro. Então ele tem que crescer e cozinhar. Depois eu mostro para vocês o ponto que vai ficar. Conforme prometido, aí vão as dicas que vão te ajudar a ter um pão de queijo delicioso e sempre que você quiser. A minha primeira dica é com relação ao tabuleiro que você assar o pão de queijo. Sabe aquelas formas de pizza que a gente utiliza, que são mais baixinhas aqui? Eu indico você utilizar ela para poder assar o pão de queijo. Ele vai assar mais rápido e de forma por igual. Então, ele vai assando nas laterais e por cima, de maneira que a parte de cima ou a parte de baixo não queime e as laterais fiquem brancas. Então, ele fica um pão de queijo cozido e assado por igual. A minha segunda dica. Fiz uma receita inteira, sobrou massa para poder utilizar. O que eu faço agora? Vou jogar a massa fora? Não! Você pode fazer bolinhas do pão de queijo como se você fosse assar mesmo. Só que não precisa dar os espaços. Você pode colocar uma bolinha do lado da outra. Leva para o congelador dentro de um tabuleiro ou dentro de uma bandeja por aproximadamente 4 horas, ou até que você, apertando o pãozinho de queijo, vê que ele está firme. Estando firme, você pode tirar ele da bandeja ou do tabuleiro e colocar ele em saquinhos para congelamento. Aqueles saquinhos que a gente compra mesmo no supermercado de rolinho. Então, você pode colocar. Depois que eles já estiverem durinhos, eles não grudam mais. Então, sempre que você precisar assar, você tem esse recurso no congelador. Chegou uma visita surpresa. O que eu vou fazer agora? Vou assar um pão de queijo porque eu tenho ele no congelador prontinho. Então, se você está acostumado a comprar aqueles pães de queijo do supermercado, ele vai servir você da mesma forma. Você tira as bolinhas, pré-aquece o forno, coloca na forma, ele ainda é congelado, e leva para o forno para assar, tá? Quando ele estiver congelado, leva para o forno um pouquinho mais baixo, por volta de 250 graus, para dar tempo dele crescer e assar por dentro. A minha terceira dica. Fiz o pão de queijo, a massa do pão de queijo hoje, mas amanhã eu vou receber visita. Eu não quero congelar o pão de queijo. Não tem problema e não precisa. Se você vai fazer de um dia para o outro também algum evento e você já quer adiantar o feitio do pão de queijo, dá para fazer. O importante é que você coloque. Aqui está o restinho da minha massa porque eu ainda vou assar ela agora. Mas se eu fosse utilizá-la só amanhã, colocaria ela num potinho menor. E aí eu vou pegar um pano de prato, vou umedecer esse pano de prato e vou colocar por cima em contato com essa massa, tá? O pano de prato precisa estar umedecido para que a massa do pão de queijo não resseque. Amanhã, vamos supor que eu vou assar esse pão de queijo amanhã. Quando eu for assar, e vou levar para geladeira, né? Deixo lá na geladeira, bonitinho, com o pano de prato por cima.
Amanhã, quando eu for assar ele, você vai verificar que ele tá um pouco mais ressecado a massa, porque mesmo com o pano de prato, ele perde um pouco da umidade dele, porque vai pra geladeira. Você pode colocar mais uns pinguinhos de leite e umedecer essa massa de novo até que ela volte a ficar cremosinha e assar normalmente, tá? Prazo de validade na geladeira, no máximo 3 dias, não mais do que isso, porque a batata ela tem um prazo de validade muito pequeno, ela azeda com facilidade. Prazo de validade no congelador, 30 dias, ok? Depois de 30 minutos no forno, nós temos então prontinho o nosso pão de queijo. Gente, o cheiro que tá aqui, comer esse pãozinho de queijo com um cafezinho agora é tudo de bom. Olha que maravilha. Ele tá quentinho. Façam essa receita, vale muito a pena. Depois deixa nos comentários aí se você fez, se deu certo. Me conta como que foi a sua experiência com pão de queijo.